pessoal, eu sou a Sara Machado e você está ouvindo o Papo de Laticínios, o podcast que conecta toda a cadeia do leite com muito conteúdo, inovação e, claro, histórias incríveis desse setor que a gente tanto ama. Antes da gente começar o episódio, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Para você que ainda não segue o Papo de Laticínios, vocês podem nos seguir lá pelo Spotify ou podem se inscrever no nosso canal. É só procurar por Papo de Laticínios lá no YouTube, se inscrever, acionar o sininho e acompanhar nossos lançamentos semanais. E também siga nossas redes sociais, lá no TikTok, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. Nós compartilhamos os nossos cortes e nós interagimos com vocês. Também gostaria aqui de fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores que ajudam a tornar este projeto possível. A Evomilk é um sistema completo de gestão da cadeia do leite, integrando software e aplicativo para apoiar os laticínios em toda operação de campo. Com a Evomilk você tem o aplicativo do transportador, o aplicativo do técnico, o aplicativo do gestor e o aplicativo do fornecedor de leite. E claro, os gestores têm uma plataforma completa para acompanhar todo esse fluxo com os dashboards inteligentes. Com a Evomilk, seu laticínios trabalha de forma integrada, com dados confiáveis e visão completa da operação. Para vocês conhecerem mais sobre a Evomilk, vocês podem procurar por @Evomilk lá no Instagram e solicitar uma demonstração que nós agendamos para vocês. E também gostaria de agradecer a Evoali, que vem transformando a forma como a indústria de alimentos e especialmente os laticínios gerenciam seus programas de autocontrole. O grande destaque é o Evopac, um aplicativo e um sistema web gerencial que permite digitalizar e automatizar toda a gestão dos PACs da sua indústria. Com o Evopac, você planeja, executa e monitora os controles de qualidade com muito mais agilidade e segurança. Ele facilita o trabalho das equipes no dia a dia, organiza as rotinas de verificação, padroniza processos e ainda simplifica muito a gestão das auditorias e das fiscalizações. Para ter uma visão mais estratégica em tempo real da sua operação, marque uma demonstração com a gente lá em @Evoali, para você conhecer sobre o nosso programa de autocontrole digital e mudar a realidade aí do seu estabelecimento. Com os nossos recados dados, vamos ao nosso episódio de hoje. Pela segunda vez, nós estamos recebendo a contadora Rayane Lana, que é especialista em laticínios, e vai falar sobre um assunto para a gente hoje muito interessante, que eu acho que é uma pergunta que todo laticínios, mas especialmente hoje aqui os queijeiros deveria fazer, Você sabe mesmo quanto custa o seu queijo? Rayane, seja bem-vinda ao Papo de Laticínios. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua disposição. E já quase posso mandar um boleto para você ajudar a dividir as dívidas daqui do podcast. Ô, Sara, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e poder contribuir com esse conteúdo riquíssimo que vocês levam aí para os empresários de laticínios, ajudando eles ali a melhorar, as empresas, com muita informação, com muito conteúdo bom aí, de qualidade, de vários benefícios que vocês levam de informação, Então, é muito bom poder contribuir com isso e ajudar um pouco aí esses empresários, esses laticínios. E para quem ainda não assistiu, tem um episódio muito interessante com a Rayane lá no nosso canal, que nós falamos sobre os impostos, Por que os laticínios não precisam pagar impostos, Então, ela esclarece todas as objeções, esclarece todo esse tema de impostos, Quando você deve pagar, quando você não deve pagar. Tá muito interessante o episódio, então convido vocês para ir lá no podcast, lá no canal e procurar por esse episódio que nós chamamos de impostos, Porque os laticínios pagam impostos, Rayane? Laticínios não pagam imposto, Isso, Nós laticínios não... fizemos essa Isso. afirmação aí e explicamos, o porquê que eles não pagam os impostos. Verdade. Então, laticínios não pagam impostos. Procura lá para vocês acompanhar e ter mais esclarecimento sobre esse assunto que
para quem está no mundo dos negócios, nada mais do que ter uma consultoria grátis aí de um contador. Rayane, mas antes da gente entrar no nosso assunto, eu queria que você falasse um pouquinho mais quem é a Rayane Lana. Meu nome é Rayane Lana, sou contadora especialista em laticínios e trabalho nessa área, né, com somente esse setor há 14 anos. O setor de laticínios, ele exige, né, que você seja especialista, que você se dedique somente à atividade pelo número de particularidades. E com isso, a gente se envolve em tudo ali, acaba dominando todas as particularidades do setor e consegue fazer uma contabilidade com excelência, né? Garantindo que ele está pagando o mínimo de imposto, sempre otimizando os custos dos produtos, fazendo um bom planejamento para o comercial. Então, a nossa empresa é de contabilidade, a Contilácteos, tem o nosso Instagram lá, @Contilácteos. Nós também levamos muita informação sobre essa parte fiscal e contábil aí para os laticínios e atendemos somente o setor ali para que o serviço seja cada vez melhor. Conseguir atender, assim, cada particularidade aí dessa atividade tão essencial, né? Assim, que produz alimentos que todo mundo consome, que tem que chegar por um preço mais acessível ali no consumidor final, né? Então, esse aí é o nosso trabalho que a gente vem dedicando aí há 14 anos. Muito legal, Rayane, né? O quanto que é importante, né, os laticínios estarem amparados, né, com uma boa assessoria contábil, né? Eu falo que quando você vai conversar com grandes empresários, né, com as grandes empresas do Brasil, quando a gente assiste podcasts, entrevistas e tal, a contabilidade está muito atrelada a um sucesso, né? Então, ter um bom contador e ter um contador que é especialista no seu negócio, isso faz muita diferença, né, na tomada de decisão, nas ações que você toma ali durante a sua rotina para você garantir sucesso e, né, e não ficar com medo de tomar nenhuma decisão. Então, muito legal, né, para o pessoal saber da quantidade de experiência que você tem e o quanto que é interessante saber que é especialista em laticínios. E para a gente falar sobre o nosso custo do nosso queijo, né? Por que saber apenas o preço do leite não é suficiente para calcular o custo do produto? Isso daí, Sara, eu falo muito, porque os empresários, eles pensam assim, fechei o preço do leite, eu já tenho noção do preço que eu vou vender o meu produto. E Uhum, isso aí não é suficiente. Não é suficiente. uhum. O custo ali, ele pode variar. O preço do leite, sim, é muito importante. Ele é o maior custo o maior custo fixo ali dos produtos de laticínios, da maior parte deles, né? Mas isso pode variar muito, porque a empresa, quando ela não considera os impostos, eu já tive caso de empresa que eu devo ter falado isso lá no outro podcast também, que ela, Uhum. com a mudança de regime tributário, só com a parte de impostos, ela teve uma redução de 30% do custo do produto, né? Sim. É um caso comum de acontecer que esse de 30% é quando uma empresa muda de lucro presumido para lucro real. Então, assim, Uhum. saber o preço do leite não é o suficiente. Fora Uhum. os outros custos ali que o empresário às vezes não dá tanta atenção e que vai sugando toda a margem. Aí ele pega e fala assim: nossa, mas eu paguei esse preço no leite, estou vendendo por esse preço e não sobra dinheiro e não tem, entendeu? Uhum. Então, saber o custo, saber o preço do leite passou longe de ser o suficiente para calcular o custo do produto. Ele precisa de saber o custo real do produto dele.
Isso aí deveria ser o básico do básico, né, para uma indústria, qualquer indústria, saber o custo real do seu produto. Eu sei que quando ele começou lá, o laticínio, ele colocou tudo na ponta do lápis lá, no Excel, e foi lá colocando ali o que ele gastou para ele ter uma noção para ver se compensava ele ter o laticínio, o preço de custo dele e o preço de mercado, não, compensa, mas a empresa vai crescendo e vai perdendo esse controle e não sabe mais o custo real dele e para de considerar essas outras questões. Então, assim, o preço do leite, ele é o ponto de partida. Ele é o ponto de partida para chegar no custo do produto. E isso pode dar uma variação de até 50% do Nossa custo. Senhora. Até Ô, 50%. Rayane, será que ainda tem gente que faz assim, né, eu vou, o preço médio do meu leite deu R$ 2 e aí meu rendimento aqui tá de 9,8, sei lá, tô chutando coisa aqui, né? Ele vai lá e divide um por outro e pronto, né? Posso vender por tanto, né? Será que ainda tem gente que faz isso? A maioria. A maioria ainda, Meu Deus. a maioria ainda faz. E isso, assim, Uhum, grandes laticínios que não sabem o custo real do produto deles ali. uhum, E assim, uhum, Sara, os impostos, ele causa esse impacto, né? Quando a empresa faz um planejamento tributário, muda, ele enquadra no regime certo, faz uma economia grande de imposto ali. uhum, Só que o que acontece? A empresa, quando ela vai procurando otimizar enxergar isso melhor, ela consegue enxergar o todo da empresa. E aí, o que acontece? Onde que os laticínios, na verdade, mais perdem, né? Em segundo lugar, em primeiro lugar, essa parte de imposto, principalmente se a empresa estiver no lucro presumido. Então, assim, ela tem uma porcentagem muito alta. uhum. Isso aí é raro de acontecer, porque a maioria faz o quê? Só nega. Então não paga esse tanto de imposto, mesmo estando no regime tributário errado. Só que quando ele vem para o regime tributário certo, para poder economizar ali, nem que seja 15%, que geralmente é o que a maioria aí economizar ali 15% dos impostos, baixar 15% ali o custo, ele precisa ter um controle da empresa, comprar tudo com nota e vender tudo com nota. E aí ele começa a ter controle do estoque. Uhum. E aí sim ele consegue enxergar as maiores perdas que ele tem, que são geralmente no estoque, que é perda desde a matéria-prima, Uhum. do pagamento de leite, né? Que muitos ainda pagam leite sem ser por qualidade, sem ser por critério de qualidade. O pagamento por critério de qualidade é fundamental, impacta diretamente no custo do produto, né? Porque quando você tem um produto ali de qualidade, você tem um rendimento muito maior. Uhum. E tem gente aí com rendimento aí do mesmo produto. Tem gente que gasta 6,5 litros, 7 litros, outros gastam 10, 11 litros de leite para poder produzir 1 quilo do mesmo queijo. Uhum. Assim, se você começa lá, no seu, uma análise ali do seu produto, você tem ali faz um pagamento por qualidade, você faz um controle ali da quantidade de leite que você pega, que chega. Tem muitos laticínios grandes que ainda não tem medidor de vazão quando chega ali na empresa. A perda dentro da empresa, Uhum. tem um leite vazando, eu coloquei um fermento e não deu muito bom, vou colocar outro. A gente sabe o preço de um fermento, o preço de qualquer insumo de laticínios é muito caro. Sim, Então, sim. essas perdazinhas mínimas ali, que não faz conta, impacta muito. Tá. Fora os desvios, que eu nunca vi uma empresa que tem tantos
desvios igual o laticínio, né? Porque, assim, muitas das vezes tem vários depósitos, vários estoques, e eles se perdem nisso daí. E às vezes se perde até nem por falta de controle mesmo, que às vezes ficou um tempo a mais ali, perdeu na validade, coisas desse tipo. Acontece muito. Entendi, né? Você já até citou um pouquinho, né, dos custos invisíveis. Mas quais que você citaria como principais custos invisíveis e que às vezes, né, os laticínios deixam de considerar? Igual você falou aí das perdas, né, desse descontrole, né, do estoque. Aí às vezes tem energia, tem mão de obra, tem depreciação de equipamento, né? Eu tô citando aqui alguns. Mas são muitos, né, custos invisíveis que às vezes é difícil de contabilizar tudo ali, né, Rayane? Mas não é não, né? Starlink não. Mas deixa eu só. Estabilizou aí, Dudu? Vou deixar o Dudu me dar ok. Você voltou? Tá. Ô, Rayane, eu tinha comentado sobre os custos invisíveis e ia pedir para você citar mais, aí eu caí. Eu começo falando aqui, né? Aham, mas eu pergunto aqui de novo se você quiser também. Eu vou perguntar de novo, Então, porque eu não tá, sei se beleza. gravou, tá bom? Ô, Rayane, você já citou, né, um pouquinho dos custos invisíveis, igual as perdas, né, essa falta de controle nos estoques e tal. Mas eu queria que você citasse para a gente assim, os principais custos invisíveis que os laticínios não consideram. Aí a gente tem, às vezes, por exemplo, energia, mão de obra, depreciação de equipamento e tantos outros que você pode citar. Mas eu queria que você chamasse atenção para alguns, igual você acabou de citar, de perdas que são extremamente importantes. E aí eu queria só levantar outra questão aqui, Rayane, que eu acho que depois, ao longo do nosso podcast, você pode ir comentando, o quanto que esses, vamos chamar assim, de ajustes finos que você está citando agora durante o seu podcast, o quanto que eles podem fazer diferença, o quanto que eles vão ser muito mais essenciais na hora que a reforma tributária, né, na hora que a gente tiver um novo formato, né, de tributação e tal. Eu acho assim que é extremamente importante a gente enfatizar isso daqui. Olha, não é conversa, não tô jogando conversa fora aqui, né? Porque né, a gente já comentou isso em outros podcasts seu, outras pessoas já comentaram isso também aqui nos podcasts, o quanto que a gente vai ter que estar atento à palavra competitividade e o que é competitividade, na verdade, no laticínios, né? Eu considero muito competitividade, igual você falou, o quanto que não é só o quanto que eu tô pagando no leite, mas esses detalhes que eu tenho que ficar de olho no meu dia a dia. Eu acho que isso pode fazer, além de estar no regime certo, além de estar com a boa contabilidade, além de ter contratado a Evomilk, o Evopac, né? Mas eu tô falando sério, o quanto que os ajustes, né, eles podem fazer diferença num novo regime, né? Isso. Para reforçar aqui, eu vou citar que o principal é o empresário que ainda não faz pagamento por qualidade, porque isso daí ele não tem a noção do impacto disso aí no rendimento. Você deve estar acostumado com esses números aí. O quanto Sim. que você pagar melhor para um produto melhor, o quanto que ele vai te beneficiar lá na frente. E aí aquilo ali, balanceia aquilo ali com os que chegam com um produto ali com a qualidade pior, né? Então, o pagamento ali por critério de qualidade, ele impacta muito. Essas perdas dentro da indústria também impacta muito, precisa desse mapeamento. Só que o que o pessoal não faz conta é material de laboratório, produto químico, produto de limpeza da fábrica. Então, essas coisinhas, né? Às vezes uniforme EPI, às vezes não faz conta. São, assim, a maior parte são custos indiretos, né? Tudo ali que é essencial para a minha, para a produção, para que o produto seja
produzido, mas não vai diretamente ali. Eles só pensam no leite e embalagem, só pensa nisso. Esses outros indiretos não faz tanta conta desses valores. Então, muita coisa passa batido nisso daí. E assim, tem as perdas, né? Essa questão de ter vários estoques e não conseguir ter o controle certinho de o que está onde, a validade, e acaba perdendo ali aquele estoque, aquela quantidade ali, né? A perda não só na produção, durante a produção, mas também a perda de produto acabado por falta de controle, né? Uhum. É muito detalhe, mas não pode deixar passar, né? Nada disso, né? Eu falo assim, quando você chega às análises, por exemplo, né, que o pessoal que dá assessoria de meio ambiente, né, fazem, né, de quanto você está perdendo, né, quando faz as análises lá de água, de solo, né, que faz quanto você está perdendo de gordura, eu falo assim, o quanto que isso é importante, porque se você está perdendo gordura não pode perder em laticínios, né? Não, tá valendo muito. O creme tá valioso, a manteiga tá valiosa. Uma outra aí, que assim, 90% dos empresários não consideram é a depreciação. Aham. E às vezes eles confundem e fica querendo considerar um investimento no custo ali, querendo considerar um investimento e não considera o que realmente precisa, que é a depreciação. Muitos empresários fazem essa confusão aí do que usar quando usar. Então, esse aí é um custo que passa despercebido aí para a grande maioria. Legal você falar disso, porque eu queria até que você explicasse pra gente qual que é a diferença entre custo, despesa e investimento. Isso, os empresários fazem muita confusão com isso daí. Olha, o custo eu gosto de dividir em dois, né? O custo direto e o custo indireto. O custo direto é tudo que vai ali no produto, né? Insumo, ingrediente, embalagem, ele vai no produto para ter certeza, para poder ter conseguir fazer uma análise melhor, né? Esse custo direto. O custo indireto é tudo que eu usei que foi indispensável para a produção, mas assim, que não é físico ali no produto, ele vai de forma indireta, por exemplo, a mão de obra, né? Sem a mão de obra, sem o pessoal, eu não conseguiria produzir, mas não tem uma parte de ninguém ali no produto, mas é a mão de obra, os produtos de limpeza da fábrica, uniforme EPI, a energia elétrica, manutenção das máquinas, né? Que a máquina está rodando ali, a depreciação destas máquinas que estão ali rodando para poder fazer a produção. Então, isso aí é o custo indireto. O que é despesa? Despesa são as outras, os outros pagamentos, as outras coisas que tem na empresa, que é o pessoal do administrativo, o comercial, a logística, né, a entrega, todos os outros gastos, que é importante dividir em pelo menos administrativo e comercial, porque eu preciso conseguir enxergar o meu custo direto, meu custo indireto, despesa comercial e despesa administrativa, até para poder conseguir entender o meu resultado. E aí o que acontece? Isso daqui compõe o resultado da empresa, que eu vou saber se a empresa está dando prejuízo, lucro, é o que a empresa faturou com menos esse custo e essa despesa, que eu vou saber o resultado da empresa. Aí o empresário vem, mas eu tive que comprar essa máquina, eu tive que mudar esse equipamento. Isso é investimento. Isso daí vai lá para o ativo da empresa, ele não vai impactar no meu resultado. Então, ali, se eu fiz um investimento de 1 milhão no mês, isso não é despesa da empresa.
O que vai para a despesa? A depreciação desse investimento, porque o investimento, ele tem uma depreciação. Um caminhão, 4 anos. Muitas máquinas, equipamentos, um computador, máquinas da empresa, muitos aí, a maioria são 10 anos, mas tem equipamentos de laticínios que são 30 anos. Se ele vai durar 30 anos, se ele vai durar 10 anos, como que eu vou considerar aquilo ali no meu resultado? Né? Eu não posso, eu tenho que considerar o quê? Uma parcela que é assim, eu estou usando ela ali diariamente, vou usar durante 10 anos, eu tenho que dividir o valor que eu investi em 10 anos. Né? Então, assim, o que vai por resultado? Eu fiz um financiamento desse imobilizado e vou pagar um juros. A despesa com juros mensal, ela vai para a despesa financeira, aqui no resultado. Mas o que eu tirei de dinheiro, né, que é o que o empresário confunde muito, o que eu paguei não é porque eu paguei que ele vai ser considerado despesa ou custo da empresa. Deu para ficar claro? Porque isso aí é uma questão assim que os empresários confundem muito a despesa com custo com investimento. Ficou muito claro, sim, Rayane. Muito bom, muito bem explicado, viu? E como que funciona a formação do custo de um produto na prática? Dá uma aula, você já deu uma aula pra gente, já deu 4 aulas aqui agora, né? Dá uma aula pra gente agora, como é que a gente forma preço. O laticínio, o governo permite que ele feche o custo por arbitramento. Por quê? Porque ele já sabe que a maioria das empresas não sabem o seu custo. Então, o governo permite que a empresa use custo por arbitramento, que é 70% do preço de venda. O custo do produto ali que eu vou considerar lá no meu estoque é 70% do preço de venda. Aí depois disso vem as despesas, né? E os impostos e tudo para poder chegar no preço ali. E hoje a maioria dos laticínios usa dessa forma, por não ter um custo real. Mas o custo que é o certo dos laticínios usar perante a Receita Federal e o que eu acho também é o custo por absorção. É fazer rateio ali proporcional dessas despesas, pegar ali o meu. Porque o custo direto é o que vai no produto, isso aí é fácil. Já vou distribuir ali esse produto eu gasto tanto de leite, esse eu gasto tanto, esse insumo vai só para esse produto, essa embalagem para esse. O custo direto é fácil, eu consigo mapear ele 100% redondinho. Agora, e as outras coisas? E energia elétrica? Como é que eu vou dividir a energia elétrica entre a produção de mussarela, a produção de Minas Frescal, a produção de bebida láctea? Como é que eu vou ficar calculando qual máquina gasta mais energia, quanto tempo cada máquina? Então, assim, é uma coisa que dá para fazer? Dá, só que eu acho irrelevante. Por quê? Porque uma coisa complementa a outra. Porque ali a empresa ela funciona no todo e a maioria tenta assim, quando ela tem vários produtos, ela tenta conciliar o quê? Esse daqui sobra um pouco aqui do leite, então eu vou criar outro produto. Por exemplo, quem fabrica Minas Frescal sempre tem a ricota. Por quê? Porque sobra o soro e aí eu vou fazer a ricota. E sobra muito creme, então eu vou fazer manteiga. Então, assim, se eu gasto mais tempo para fazer o Minas Frescal do que eu gasto para fazer a manteiga, mas se complementam. Então, essas outras despesas indiretas fazer o rateio mesmo, pegar tudo e ratear ali pelo tanto que eu produzi, o custo por absorção é o ideal. Eu acho que fica assim,
muito perto da realidade. Ficar buscando assim, vou calcular quantas horas está fazendo isso aqui, quantas horas está gastando da máquina. Então, eu acho isso aí muito irrelevante para somente um tipo de produto, somente laticínios, entendeu? Na fábrica tem outras coisas, assim, a mesma equipe que eu uso aqui no laticínio, eu uso aqui no frigorífico. Aí, beleza, mas assim, para o laticínios, porque um produto complementa o outro, concorda comigo? É verdade, é verdade. Então, está sempre tirando uma vantagem ali um do outro. Aí, igual, por exemplo, tem o parmesão. O parmesão, ele fica na câmara fria 3 meses, 6 meses, dependendo da empresa. Mas o parmesão, ele tem toda uma estratégia para ele. É quando, assim, tá sobrando leite, eu vou lá e faço parmesão e fico guardando ele para vender na época que está mais em alta e tal. Então, as estratégias, a questão dos produtos, né? Um complementa o outro. Então, o custo por absorção é o mais indicado, eu acho que fica muito dentro da realidade ali. O importante é conhecer exatamente, né, o processo de cada produto que você está fabricando, né? Acho que conhecer profundamente ali, né? Mesmo que você não consiga separar quanto de energia, né, um queijo está gastando a mais que o outro, né? Calcular essas horas, minutos e tal. Mas acho que conhecer todo o processo é muito importante, né? Não dá para colocar tudo num bolo só né, e vamos que vamos, não. Porque um produto, né, às vezes quando chega na gôndola, um produto às vezes tem muita diferença de preço, né, do concorrente, e aí isso pode gerar um prejuízo, né, Rayane? Mas sim, legal saber que existe uma metodologia indicada que é o custo por absorção, né? Isso. E qual que é a importância da contabilidade para a precificação correta dos produtos, né? Acho que você já explicou um pouco sobre isso, mas vamos aprofundar um pouco mais. A contabilidade, né? Vamos considerar o que a maioria considerar só a parte fiscal, só a parte tributária da contabilidade. Considerando só essa parte e considerando, né, a questão do regime tributário, que eu já falei que é importantíssimo, né? Porque, igual, se você está no Simples Nacional ou lucro presumido, você vai pagar imposto sobre o seu faturamento. Então, esse imposto, quando você vai fazer o cálculo ali, você tem que considerar ele com muito cuidado. Mas aí, falando assim, o comercial mesmo, gente, vou começar a vender para. Vamos mapear aqui, às vezes a empresa está perto de outro estado, alguma coisa assim. Vamos fazer aqui, vamos vender aqui para o Espírito Santo, por exemplo, igual vocês aí, vamos vender para o Rio de Janeiro, vamos vender aqui para Bahia. Como que fica a questão tributária? A contabilidade, ela tem que estar junto com o comercial para fazer esse planejamento do impacto tributário nessas vendas. Recentemente, uma empresa, né, fez a migração de contabilidade, trouxe aqui para a Contilácteos, e ela falou assim, Raiane, a gente vai começar a vender pela filial de Brasília. Aí eu preciso de saber a tributação aqui para poder configurar a nota fiscal para fazer a emissão. E aí, quando eu fui configurar, eu falei assim, mas por que você está fazendo essa operação? Ela está assim, é porque aí abrimos a filial lá para ter um controle melhor de estoque. Eu falei assim, olha, mas isso aqui vai aumentar a sua carga tributária em 13%. Jesus! Então, quando o comercial, a empresa, vai fazendo essa venda sem estar em comunicação o tempo todo com a contabilidade, ela pode levar a prejuízos absurdos. Igual essa foi um transtorno grande nessa empresa, porque ela precisava de mandar mercadoria, mas ela está assim, Rayane, se eu mandar essa mercadoria, ela não me dá 13% de margem para poder pagar esse imposto.
Então, Sim, eu vou sim. ficar sem vender, mas o produto já está aqui. O que eu vou fazer com o produto até eles lá aceitarem mudar a empresa que estava cadastrado para fazer a venda e fazer a venda correta. Então, Uhum. a conta, o comercial, outra questão que aconteceu esses dias, o comercial fez uma venda para uma empresa de Minas. E aí, para poder fazer a entrega lá em Goiás. Uhum. Ele deu o preço da venda para a empresa em Minas. Só que a tributação, quando vende para Goiás, é diferente. Assim, fez a venda para Minas, mas vai entregar lá, mesmo com a venda sendo aqui, a entrega lá, a tributação muda. Uhum. Tem que estar em comunicação. Então, assim, a contabilidade ela tem que estar em comunicação com o comercial para poder fazer o planejamento dessa parte tributária, porque vai depender do cliente que está vendendo. É, e aí acontece muito o pessoal vender sem saber se tá ganhando ou se tá perdendo, né? Eu acho que às vezes isso é ainda mais comum nas commodities, né? E assim, e tem as épocas do ano, né? Se o estoque tá cheio, se tá precisando de dinheiro, né? De volume de dinheiro ali num período do mês. Eu acho que isso acontece bastante, né, o Rayane? Vende e no final das contas, assim, vende e entrou o dinheiro. O caixa de laticínios é um negócio muito perigoso, né? Passa muito dinheiro por ali, mas na hora que faz mais menos, às vezes não sobra, né? E aí é muito perigoso isso, né? Exatamente. E aqui eu falei que o custo que eu considero o ideal para ser usado por absorção, para saber o custo ali geral do produto. Mas depois disso, isso daí para cálculo de custo, para mim, para considerar o custo do meu produto lá em estoque, lá no, na DRE, só que eu tenho que fazer um trabalho em paralelo do custo variável, que é o custo de acordo com cada cliente, com cada rede, com cada estado que eu trabalho. Por quê? Porque tem uma diferença aí na logística, tem uma diferença na tributação, então precisa de ser montado isso daí em paralelo. Eu vou ter ali o meu custo, pronto, fechei. O meu custo aqui da mussarela geral está saindo por R$ 25. Uhum. Mas vamos ver quanto que está saindo quando eu vendo para essa rede, porque acaba que essa rede eu tenho que pagar uma bonificação. Então, lá no quando os meus clientes que atendem rede, lá na DRE, lá na despesa comercial, eu separo lá um grupo de despesa para cada rede ou região, Uhum. alguma coisa do tipo, para poder ver aquelas despesas de forma individual, porque um Entendi. cliente pode consumir a margem do outro. Uhum. Então, Então, assim, uma é tabela. importante. Quando eu tô fazendo uma tabela de preço, eu tenho que ter praticamente uma tabela de preço para cada cliente, né? No caso vamos pensar em rede, porque hoje está muito comum, né? Virou rede para todo lado também, não tem nem como fugir disso, né? Mas Isso. é, mas é mais ou menos isso, né, ô Rayane? E aí, assim, tem tudo isso que você falou. Aí tem, por exemplo, se o cara paga com 30 dias, com 45 dias, com 90 dias, né? Isso tudo também deve interferir, né? Com certeza, até mesmo porque interfere muito esse tempo aí, porque ele impacta muito no meu custo lá na ponta. Porque se Uhum, eu pago o produtor adiantado do que muitas outras empresas pagam, então, se eu tenho capital, estou recebendo mais rápido, tenho capital e vou adiantando dinheiro ali para o produtor, eu consigo comprar com um preço um pouco melhor também, porque eu estou pagando uhum, antecipado. Antigamente, todo mundo pagava produtor dia 20, né? Com 50 dias de prazo. 50 dias de prazo. E uhum. agora, uma estratégia muito usada para redução de custo do leite, diretamente do leite ali, é o pagamento antecipado. Né? Uhum, Dia primeiro ali tem muitas empresas que já fazem o pagamento. Dia primeiro, dia 3, a empresa já está fazendo o pagamento do leite. E isso fideliza muito o produtor e aí ele acaba fazendo
você consegue baixar um pouco o preço ali, o seu custo, né, por fazer esse pagamento antecipado. Então, você conseguir fazer uma boa negociação disso lá na ponta é muito importante para você conseguir repassar, né? E do mesmo jeito que as empresas que às vezes atrasam o pagamento de produtor porque fez uma negociação com prazo muito longo. Meu Deus, caí de novo. Oi. Voltou? Tá voltando? Acho que tô voltando aos poucos. Oi, voltei. Caí de novo. Ô, Rayane, desculpa, não sei o que tá acontecendo Não, hoje tá aqui. tranquilo, sabe? Aí eu posso só continuar? Uhum, pode. Do mesmo jeito que o laticínio que atrasa o pagamento, ele perde ali o leite, perde o produtor, ou tem que sempre estar pagando um valor mais alto do que os outros para continuar com aquele produtor. Então, essa negociação, ela é importantíssima porque ela reflete lá na ponta, lá na compra do leite. Tá, e uma outra coisa só que eu queria que você chamasse a atenção quando a gente fala de caixa, é que com a reforma tributária, vai mudar o jeito de pagar os impostos, né? Assim, você não tem prazo mais para pagar imposto, ele já vai ficar retido, né? Alguma coisa assim? Isso. Na verdade, isso daí, assim, está sendo implementado uma parte dos impostos, né? Sim. Vai ficar nesse formato ali de retido, e aí, de acordo com a evolução da empresa, que vai ser analisado como que vai pagar lá na ponta. Com relação à reforma tributária, o mais importante que os latinos têm que preocupar é com relação a comprar tudo com nota e vender tudo com nota. Porque quanto mais certo for a operação dele, mais transparência ele tiver, mais claras as coisas ficarem, ele vai ter mais benefícios. Ele vai ter mais benefícios e hoje ele vai poder aproveitar crédito tudo que ele compra. Então, se ele não tem esse controle, ele vai perder muito. Ele vai perder não só de não ter esses benefícios aí, como também vai perder muito crédito e vai acabar pagando imposto na ponta, que é uma coisa assim que hoje, igual eu falei, laticínios não paga imposto. Só que muitos laticínios falam assim, nossa, mas no lucro real não paga imposto? Ah, mas eu também não estou pagando, porque eu só nego tudo aqui, entendeu? Não tem controle. Então, assim, não faz muita diferença, né? Essa é a questão. Só que com a reforma tributária acabou, não vai conseguir mais isso. Então, a gente tem que se preparar, comprar tudo com nota, vender tudo com nota, para ele conseguir ter transparência junto ao governo e aí sim começar a ter esses benefícios aí, dessas retenções, essas questões aí, depois ele não ter que pagar, né? Porque o que mais vai ser analisado é a questão da transparência, da empresa ali passar confiança de que ela está fazendo tudo conforme manda, né? E laticínio pode fazer, deve fazer, quanto mais certo ele trabalhar, melhor para ele mesmo, né? De ter autocontrole e de economia de impostos. Muito legal, muito bom. Ô, Rayane, quais são as ferramentas, né, ou relatórios contábeis que todo gestor de laticínio deveria conhecer e acompanhar? Tipo, DRE, fluxo de caixa, ponto de equilíbrio, margem de contribuição, o que é essencial? Olha, o essencial, porque assim, tem muitas pessoas que ficam assim, os relatórios financeiros, o índice disso, o índice daquilo. DRE. O que o empresário tem que ter e acompanhar sempre é a DRE. Se ele tiver a DRE, ele tem a empresa dele na mão. Se ele tem ali a conciliação bancária toda feita ali, o estoque fechando, a DRE dele é uma DRE confiável. Então, o que ele precisa é analisar a DRE, porque na DRE, Sara, ele vai conseguir ver, igual eu te falei, eu gosto da DRE assim,
O grupo 3 vem ali o faturamento menos devolução, impostos. Esse aí é o grupo 3. O grupo 4, o custo, o direto e o indireto, onde aparece tudo ali que, se eu não tivesse tido aquela despesa, eu não conseguiria produzir, ter o produto pronto ali para fazer a venda. As outras despesas aqui, que são administrativas e comerciais. Aí pode separar, às vezes detalhar um pouco mais, às vezes eu quero separar a logística do comercial, essas despesas e outras despesas, que às vezes é despesa financeira, alguma outra despesa aí que a empresa pode ter esporadicamente. Mas se ele consegue enxergar isso daí, ele consegue fazer qualquer planejamento, ele consegue enxergar, nossa, mas a minha despesa administrativa aqui, ela tá muito alto, e com essa despesa administrativa, quanto que eu consigo aumentar no meu faturamento? Essa despesa comercial, nossa, não está compensando. É melhor eu pagar frete para poder fazer entrega, eu terceirizar essa parte. Se eu tenho essas informações, eu consigo fazer todas as análises que preciso. Será que está compensando eu vender para rede? Qual que é a margem que a rede está me dando? Qual que é a margem que o varejo está me dando? Então, se o empresário ele só pedisse a DRE dele para analisar, ele já tinha tudo. Ele tem tudo que ele precisa. Fica a dica aí da Rayane. Ô, Rayane, você já falou, acho que no outro podcast seu a gente já falou bastante disso, né? Hoje também a gente já citou alguns aqui, mas quais que são os erros mais comuns que você, né, ao longo desses 14 anos aí, já observou nas contabilidades dos laticínios? Principalmente, né, falando aqui dos pequenos e os de pequeno e de médio porte. Quais são esses erros? Olha, o principal erro é estar no regime tributário errado. Isso daí é assim, realmente matar a empresa. Porque laticínios, a margem está cada vez mais difícil. Então, se você paga imposto sobre o faturamento, nem o Simples Nacional, nem o lucro presumido, né? Não compensa para o laticínios. Então, esse é o maior erro. O segundo erro é não ter o controle, não comprar tudo com nota e vender tudo com nota, entender que isso é melhor para o laticínio, né? Então, o maior erro, porque as contabilidades, elas estão acostumadas ali, né? Chegou aquela documentação e eu faço a contabilidade. Mas uma indústria onde você produz um produto, a contabilidade ela tem que ser interna. Ela tem que ser no sistema da empresa. Porque nenhuma empresa manda 100% dos documentos para o escritório de contabilidade. E aí a contabilidade ela não é real. E a contabilidade ela precisa ser real, ela precisa ser a base para a tomada de decisões da empresa. Com a reforma tributária, isso aí é fundamental. Então, o principal, vamos falar assim, tem o regime tributário é não ter a contabilidade interna. Porque se você tem a contabilidade interna e está no regime tributário correto, o resto funciona. Porque, na verdade, quem faz a contabilidade, ela tem que ser diária, Sara. Eu vou fazer uma compra de um equipamento. Quanto que custa se eu for comprar de São Paulo? Quanto que custa se eu for comprar de Minas? A pessoa que faz compra, ela tem que entender isso. Entendi. A pessoa que vende, acabamos de falar aqui, ela tem que entender. A contabilidade é diária. Sim, se ela não for um contador, né, para poder fazer isso, que tem que estar bem assessorado, né? Porque essas decisões todo dia são tomadas, né? Todo dia se estão comprando alguma coisa, está vendendo alguma coisa, né? Então é muito importante, né, ter as equipes, né? As equipes do laticínios,
estarem bem assessoradas, né, com uma boa contabilidade e as contabilidades, às vezes, também, né, se tiver uma contabilidade interna, que ela também seja bem assessorada, porque o negócio de laticínios também, Rayane, é que é muita atualização, né? Sempre tem uma novidade, né? E como a legislação é muito delicada, então, assim, às vezes a pessoa que tá ali, eu falo assim, tem que ter várias pessoas, né, com várias informações vindo de todos os cantos do Brasil para poder ajudar, né, todos os dias. Falar, olha, né, o que que aconteceu de novo ontem que a gente precisa de estar atento para tomar decisão hoje? Exatamente, a mudança ela é constante. E aí Uhum, precisa de ter o quê? Organização, transparência. Vai conseguir isso tendo uma contabilidade acontecendo dentro da empresa. Acaba que todo mundo da empresa tem que entender um pouco de contabilidade ali que vai interferir no trabalho dela. Então, quando a contabilidade, mesmo sendo um escritório de contabilidade externo, a contabilidade externa, mas a contabilidade tem que ser feita interna na empresa, uhum. né, com as informações ali, porque só assim o empresário vai conseguir ver uma DRE. Por que a maioria dos empresários não pede uma DRE? Porque ele sabe que não é real. Ele sabe que aquilo não reflete a realidade da empresa, né? Então, Tá, para ele conseguir fazer uma análise, a coisa tem que acontecer dentro da empresa dele. sim. Mas isso é muito complicado, né? Porque você imagina, se ele não confia na DRE que é produzido o negócio dele, aonde que ele tem informações do negócio dele, então? É o que acontece. A maioria não tem, a maioria não sabe o custo. A maioria não sabe o custo. Vou te falar que, com certeza, 90% dos latinos não sabem o custo do produto deles ali. É, até tem uma DRE às vezes, mas não tem confiança, porque para a DRE ela ser confiável, o seu estoque tem que fechar e a conciliação bancária tem que estar sendo feita. Porque se você tem uma DRE, mas a conciliação bancária não está sendo feita, quem garante que todas as despesas foram lançadas? Uhum, Aí, se o estoque não está fechando, quem garante que o custo está fechado? uhum. Essa é a realidade, Sara, que a maioria não usa essa DRE, a maioria não sabe o custo real do seu produto, a grande maioria. Vai crescendo. Lá no início, calculava na mão o custo e acha que aquela base que ele tinha lá, que era só a formulação do produto, que era só aquela despesa, algumas despesas básicas ali de dentro da empresa, que aquilo era suficiente. E aí vai mantendo isso, vai só adaptando aos novos valores, mas não considera o tanto que aumentou a empresa, o tanto de outras despesas que a empresa tem, não está levando em consideração. Ô, Rayano, mas por onde começar, né? Claro que você já citou, né, sobre ter os controles, né, sobre uma contabilidade interna, sobre tudo estar no sistema, sobre o regime tributário. Mas para quem já tem isso tudo mais ou menos aí, mas ainda não conseguiu chegar no preço mesmo de quanto custa o queijo dele, o que que você recomenda para quem quer organizar a contabilidade, entender de verdade os números da empresa dele? Olha, a primeira coisa é uma mudança de hábito geral, que é comprar e vender tudo com nota. Venda com nota, a maioria tudo já tem, mas às vezes as compras vai a uma viagem, uma despesa de viagem, às vezes fez uma viagem a trabalho e não considerou todas aquelas despesas. Ah, porque eu parei ali, não vou pegar notinha, ficar carregando notinha. É levar a sério o Uhum. com nota. O comprar com nota é ir na padaria, comprar o pão, pegar um cupom fiscal, pelo menos. E lançar isso. Parar assim, eu tô viajando, não, eu mesmo vou pagar, porque dá muito trabalho pagar pela empresa, porque Uhum. eu tenho que pegar nota, levar para nota, e aí você acaba se perdendo nisso daí, porque você não leva essa despesa em consideração, e uma coisinha aqui, uma coisinha ali, no final dá um impacto grande. Dá um Então, volume, né? o principal é essa mudança de hábito, e principalmente nos pagamentos.
O empresário ter essa, porque tem que começar do empresário, porque não adianta eu querer cobrar as outras pessoas da empresa se o empresário é o principal que faz isso daí, que faz essas compras, que às vezes compra sem nota por causa de uma negociação melhor, alguma coisa assim. Então, é a mudança de hábito da compra ali. Porque é muito simples, na verdade, o que precisa é extremamente simples. É só você controlar tudo, né? Tudo que você pagou, você vai anotar, você vai lançar no sistema. E tudo que você vendeu, automaticamente já está no sistema. Então, no final, você tem a sua contabilidade, você tem controle da sua empresa e você consegue chegar no custo. Tem que ter a classificação de cada coisa, o que, que é custo, o que, que é despesa, onde que eu vou alocar cada coisa. Tem que ter esse cuidado. Mas É verdade. está sendo tudo lançado e tem essa confusão, né? De quando que eu considero investimento, quando que eu considero custo, quando que eu considero despesa. Então, tendo esse cuidado com essa classificação e em tudo que é realmente despesa da empresa, despesa, aí quando eu falo despesa da empresa, é considerando o todo, né? Tudo que eu paguei, eu estou trazendo para a empresa, você consegue ter o seu custo, você consegue ter uma DRE clara que você consegue fazer o cálculo do seu custo da forma que você quiser, o custo direto, o custo indireto, o custo variável, o custo por rede, você consegue com a DRE você consegue montar aquilo ali de várias formas para você fazer análise de mercado. É muito, muito interessante. E é o quanto que é importante você ter pessoas criteriosas exercendo esses papéis, né, Rayane? Você tem que ter uma pessoa ali que é chata e enjoada mesmo. A sua contabilidade tem que ser enjoada, seu financeiro tem que ser enjoado. Porque tô falando enjoado, não tô falando mal de ninguém, não, porque eu admiro muito quem ocupa esses cargos. Mas é. Mas é porque, assim, se você falar assim, ah, tá bom, vou deixar só dessa vez. Pronto, né? Você não cria cultura de ser, de ter regularidade com todas as informações, de ser, olha, não, eu sou criterioso aqui com tudo, eu não deixo passar nem um real pra lá, nem um real pra cá, nem 1,50, nem nada, né? Se comprou R$ 2 de pão lá na padaria, eu quero, né, a notinha daquilo ali. Então, assim, é muito importante esse critério, né? Parece que é bobeira, mas no final, igual você falou, você vai somando um detalhezinho com outro detalhezinho. Quando você chega no final do mês, quando você chega no final do ano, você tem um volume que é significativo ali, que pode ser a sua margem que foi embora, né? Exatamente. Um outro ponto é comunicação Uhum. dentro da empresa. Igual quando eu começo, aí a pessoa que lança a nota fala: olha, você tem que saber onde vai ser usado isso aqui. Ah, isso aqui é um insumo, tem que lançar para a conta de estoque de insumo. Ah, isso aqui o que é isso aqui? É um material de limpeza? É um produto de laboratório? É um produto químico? Precisa que essa classificação ela fica muito certa na contabilidade. Ah, mas eu não sei, não sou eu que faço compra. Uhum. Você tem que saber, você vai atrás de quem faz compra e vai perguntar até você já assim, chegou a nota, bateu o olho, eu já sei onde que vai ser usado, mas você tem que perguntar, tem que ter uma boa comunicação dentro da empresa para isso funcionar. É, assim, eu acho que é interessante você falar de comunicação, porque o quanto que é importante as pessoas saberem o porquê que elas estão fazendo as coisas, né? Porque às vezes, por exemplo, assim, é complicado saber por que que ele tem que lançar no lugar certo, você não sabe nem não sabe para que comprou, né? Não entende nada do processo da fábrica, e outro também, o quanto que as pessoas que ficam, às vezes, eu tô falando de laticínios, que ficam, às vezes, muito no campo, né, que viaja muito, que almoça muito fora, que faz muito lanche, por que que tá pegando uma nota? Não é para ninguém só vigiar ninguém, não é só esse controle de comportamento, mas é de questões fiscais, tributárias, que faz diferença no final do mês da empresa, né? E quanto que é importante essa clareza, né? Então, assim, igual eu falei de ser enjoado e de ser chato, porque essas pessoas carregam muito esse peso, né? Ah, o financeiro, ah, a contabilidade.
mas isso garante que o negócio esteja saudável, né? Isso garante que a empresa, que o Laticínios, ela vai ficar saudável, vai continuar saudável ali, né? Continuar garantindo o emprego de todo mundo, né, Rayane? Isso mesmo. E com a reforma tributária, tudo que a empresa comprar, ela vai poder aproveitar crédito. Porque hoje a empresa aproveita crédito CMS de insumo, ingrediente, embalagem, quando a empresa passa, e de PIS e COFINS, algumas outras coisas a mais, mas é muito restrito esse aproveitamento de crédito. E com a Uhum. reforma tributária, vai aproveitar crédito tudo que comprar. Então, se eu não pegar uma notinha ali, não pegar uma nota fiscal, eu não vou aproveitar crédito. Ou seja, o meu custo está ficando mais alto, ou seja, eu vou perder competitividade. Meu valor vai ficar mais caro do que do concorrente. Porque assim, muita empresa fala assim: ah, é muito difícil competir com os grandes. Só que a competição com os grandes é porque os grandes já têm isso tudo muito bem definido, estabelecido, e Aham. não tem exceção, porque o imposto ali dos grandes com o do pequeno, se ele já está usando os benefícios fiscais, é o mesmo. Ah, eu consigo pagar um preço melhor para o produtor. Ah, ele consegue, porque ele tem capital de giro, ele consegue economizar em outras despesas para poder fidelizar ali o produtor. Então, Uhum. é uma série de coisas que eles também podem fazer, só que eles ficam assim, ah, é só o grande, é só o grande. Mas só que essas decisões pequenininhas, eles ficam assim, ah, não, isso é bobeira. Mas o grande não tem essas exceções. É verdade. As exceções é que é perigoso. Ô, Isso. Rayane, em relação, né, a esse custo de produção, essa formação de preço, né, sobre contabilidade de forma geral, que a gente acabou comentando aqui, tem mais algum detalhe que você gostaria de deixar em destaque aqui no episódio? Olha, o recado que eu posso deixar aí para os empresários de laticínios é que não precisa de sonegar, não precisa de ficar tendo trabalho e retrabalho, é só fazer o que realmente, porque é muito fácil você fazer uma contabilidade certa, né? Você lançar tudo que você comprou e que você vendeu, fazer o financeiro de tudo que você comprou, de tudo que você vendeu, do que ficar fazendo várias tentativas de manipular o governo ou alguma coisa que no final das contas quem está perdendo é o laticínio. Se você tá achando aí que você precisa dessas estratégias, é porque você não está no regime tributário correto, é porque você não está aproveitando os benefícios fiscais que você tem direito, tem que correr atrás disso, porque lá, assim, para a reforma tributária, se não se organizar agora, vai passar aperto e corre grandes riscos de não conseguir sobreviver a essa transição da reforma tributária se não tiver essa organização, essa transparência, porque as empresas que não tiver essa organização no cruzamento de uma coisa fechar com a outra, vai ser penalizada essas empresas. E aí corre o grande risco de não conseguir passar por essa etapa. Entendido, Rayane. Ô, Rayane, para quem quiser aprender mais com a Rayane, contratar os serviços da Rayane, assistir às lives da Rayane, né, aproveitar todo o conteúdo que ela compartilha lá nos canais, onde que o pessoal acha você? Lá no Instagram, @contilactus, tem muito conteúdo bom lá para o Tem empresário de mesmo. laticínio. E tem mesmo. Né? Toda a publicação que você abre tem uma aula ali super interessante. Muito legal, Rayane. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Foi uma verdadeira aula aqui hoje, viu? Ficou muito, muito bom, muito conteúdo bom. Tenho certeza que quem assistir esse podcast nosso vai ter vários esclarecimentos, né? Vai clarear bastante, né, as informações aí para eles, tá bem? Eu que agradeço mais uma vez. É,
poder contribuir com esse público aí que leva tão a sério as informações que chegam para o Papo de Laticínios e tenta colocar em prática, né? Está sempre ali tentando melhorar. Porque o empresário, quando ele chega até mim, buscando uma informação de contabilidade, quando chega até você, fala assim, não, deixa eu ver o que ela está falando ali de laticínio, é a pessoa que está interessada, é uma pessoa que está trabalhando ali para ter um produto de qualidade, um produto diferenciado, é o empresário que já está se preparando para essa mudança, que está sempre buscando informação, né? Então, é um público que dá prazer de alimentar, de levar informação, né, Sara? Com Então, certeza. assim, eu que agradeço poder estar aqui e espero que eu tenha contribuído aí, que eles preocupem em chegar nesse custo deles, que eles peçam a contabilidade, a DRE e comece a fazer análise da realidade da empresa dele aí. Não, até eu, minha filha, até eu já tô aqui pensando, eu tenho que pedir a DRE aqui, porque tem que acompanhar mais de perto o negócio. Exatamente. Muito obrigada, Rayane. Um abraço carinhoso aqui, né, do Papo de Laticínios para você. E a gente espera você aqui outras vezes para sempre nos atualizar com as informações aí referentes à contabilidade de laticínios. Será um prazer. E pessoal, para vocês não perderem nenhum episódio, vocês podem se inscrever agora no nosso canal. Só procurar por @Papo de Laticínios lá nas redes sociais ou procurar por Papo de Laticínios lá no YouTube ou no Spotify e acompanhar nossos lançamentos semanais. Toda segunda-feira tem um episódio novinho no ar. Um beijo para vocês e até a próxima semana.